Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Poder da Lei. Me chamo Robson. Esse aqui é um trabalho de faculdade feito a várias mãos com vários colegas de turma para poder apresentar para vocês, né, informações da área jurídica voltada à teledramaturgia, seja ela brasileira ou internacional. O intuito nosso é analisar novelas, séries, seja ela brasileira ou não, e como ela pode se relacionar com o direito e como ela pode ser assessorada, né? A gente pode assessorar ela no sentido das empresas que criam esses conteúdos, né? Sabemos que hoje a legislação ela se modifica a todo momento e o cuidado também deve se existir de como deve se falar, o que deve se comentar, a abordagem que devemos pontuar, porque, é claro, é importante passar conteúdo para os brasileiros através de TV, seja rádio, seja através das mídias sociais, YouTube hoje, que é uma comunicação forte, mas a abordagem que a gente deve passar, até para poder mesmo orientar, porque o papel também da teledramaturgia é orientar as pessoas, né? Então hoje, nesse primeiro episódio, vamos falar sobre a novela Cheia de Charme. E comigo, para poder apoiar nesse quesito, vai ser exatamente a Josi, que está aqui do meu lado. E aí, Josi, tudo bem com vocês? Olá, Robson, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui hoje, né, para gravar esse primeiro episódio e escolhemos, né, para esse projeto, para ilustrar, né, o que as novelas, as séries, né, os filmes traz aí, junto com a abordagem do direito, né, do que tem direito, né, essas empregadas. Então, hoje vamos trazer a novela Cheias de Charme. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar ou já assistiram, porque foi inclusive reprisada no ano de 2024, né? Então, a novela Cheia de Charmes, ela traz a história de três empregadas, né? As três Marias, né? Conhecidas como a Cida, a Penha, né? E a Rosário. Então, elas se conheceram, né? Na prisão. E lá na prisão, por coincidência, né, das três, fizeram um pacto, né? E nesse pacto ela viu a vida delas, né, se entrelaçarem e viu que tinha muito mais comum do que imaginava. E com isso elas criaram, né, um sonho, desenvolver um sonho ali na prisão. E hoje a gente vai trazer um pouquinho mais, né, do que essa novela, né, nos traz de quanto aos direitos dessas empregadas domésticas, né? E temos hoje alguns convidados, né, Robson? Com certeza. Que vamos ouvir um pouquinho aqui a experiência deles, né, como especialistas. Perfeito. Antes de começar, vou ficar aqui, não vou ter nenhum tipo de vergonha, mas eu não assisti a novela. Agora sim, diante do trabalho que a gente começou a realizar, fiquei curioso para poder assistir. Isso aí tenho a certeza. Mas, claro, fiz algumas pesquisas. Antes de passar para os nossos convidados, é importante até salientar que desde 2012 já se vem falando sobre a legislação referente às empregadas domésticas. Inclusive, fiz um trabalho, referente, né, de uma pós-graduação, onde foi remetente à PEC 72 de 2013. Inclusive, nesse trabalho agora que a gente está realizando, uma das colegas comentou que a novela Cheia de Charme teve um papel relevante quanto a isso. Então, eu fiquei até surpreso, mas na época que eu fiz esse papel, inclusive, entrevistei a presidente das empregadas domésticas aqui de Salvador. Inclusive, mando um abraço também aqui ao professor Randolfo Pamplona, o grande mestre, que inclusive foi ele que lá, na época, fiz essa pós-graduação. E foi interessante exatamente esse trabalho hoje se remeter a esse quesito. Eu voltei aí alguns anos atrás, né, onde fiz primeiramente esse papel dessa monografia referente a essa PEC, que hoje se remete a uma lei, né, exclusiva e que dá todo o amparo a essas pessoas que fazem parte, sim, como os trabalhadores urbanos, como os rurais, de papel relevante na sociedade. Então hoje eu vou apresentar aqui os nossos colegas, a Larissa Monteiro e o Danilo Neves, que vai falar um pouco também sobre esse trabalho aí, né, referente a essa novela e o que a legislação pode pontuar. E aí, pessoal, como é que vocês podem comentar um pouco sobre isso? E sejam bom dia para vocês, sejam bem-vindos, né? Olá, você fala? Olá, bom dia, obrigada Josi, obrigada Robson. É um prazer estar aqui, Danilo. Olá, prazer estar aqui. Pode Robson, ficar à vontade, viu, prazer, Danilo? Josi. Aqui a casa é nossa. Não, tranquilo. Muito obrigado pela oportunidade para a gente poder explanar sobre esse assunto de grande relevância, né, para a sociedade. Como vocês viram, assim, como vocês estão vendo a correlação, a importância, né, que essa novela Cheia de Charmes trouxe, né?
com a temática, né, quanto a esses direitos, né, a relação que ela tem, né, com essa PEC que foi criada. Vocês acreditam que ela teve influência sobre a aprovação dessa PEC? Bom, creio eu que influência diretamente não. Na verdade, a dramaturgia, ela vem para apresentar para a sociedade o que já se discute, né, no direito brasileiro, certo? Informar também a sociedade sobre esses pontos, né? E, assim, influência não, mas eu acho que tem um grande papel de informar, entendeu? A gente tem muito aquele ditado popular, né? A vida imita a arte. Mas eu acho que nesse caso, a arte, ela refletiu a vida. Sim. Eu sou filha de empregada doméstica. Minha mãe foi empregada doméstica durante muitos anos. Minha mãe foi babá. Minha mãe foi cozinheira. Então, tipo, a gente acompanhou muito essa vivência. Minha mãe trabalhava como diarista. E às vezes ela trabalhava 3, 4 dias para a mesma pessoa durante um período de tempo e não era reconhecido o vínculo empregatício, então não tinha horário de almoço, almoçava quando desse tempo, não tinha férias, não tinha FGTS, não tinha o que a gente entende como direito, né? E isso fica nítido quando a gente passa a estudar, olhar pelos olhares do direito, que é uma clara violação ao princípio que sustenta, que norteia a nossa Constituição, que é o princípio da dignidade humana. Imagine, você está trabalhando, você sai de casa todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado, e você não tem nenhum direito àquilo que você faz. Você trabalha 10, 15, 20 anos, 30, 40, e de repente chega ali no final, você não colhe nada de tanto sacrifício que você faz. Então, acho que a arte, ela refletiu a vida. Uma coisa que já vinha sendo discutida, uma realidade da maioria dos brasileiros de classe baixa, né, que estão ali no nível da pobreza, um pouco mais acima, e que a novela, ela trouxe, acho que aos olhos do público, a necessidade, né, talvez a pressa, de fazer com que as pessoas pressionassem os legisladores a tomar alguma decisão. Porque a gente sabe que às vezes eles ficam Sim. pouquinho inertes. Então, Lari, eu já tô cheia de intimidade, Lari, né? A Larissa, então, eu concordo com você, discordo um pouco da fala, né, do nosso ilustre Danilo Neves, porque eu acredito que a novela, ela teve, sim, uma certa influência, porque ela lança a luz, né, ali para aquelas personagens, e que no cotidiano, às vezes, é despercebido, pelo menos até então, para aquela época, né, de inicial, lá em 2013, né, já vinha se discutindo, como o Robson, né, colocou aqui, que desde 2012, né, já estava se sendo conversado, mas em 2013, quando chega ali, mostra aquelas personagens, né, o trabalho degradante da Penha, né, a exploração do trabalho, né, da Cida, né, bem como a Rosário, as humilhações, né, enquanto cozinheira lá na casa da Chayenne, né, então, assim, eles ali, eu acredito que eles deram, sim, aquele empurrãozinho, então eu quero ouvir, né, de vocês, o quão importante é, né, que essas empregadas de hoje, né, por ter influência, de uma certa forma, eu acredito que tenha sido influência da novela, aquele empurrãozinho, pelo menos, não para ser um fator decisivo, mas sim aquele que jogou mais luz, né, naquela temática ali, que é a questão do trabalho, né, doméstico. Eu queria pedir licença, Danilo, rapidinho, só para o pessoal que tá de casa, que não assistiu a novela ainda, pra gente contar um pouquinho. É uma novela que traz 3 personagens principais. As 3 Marias, como você falou, Maria Aparecida, Maria do Rosário e a Maria da Penha. Inclusive tá passando aqui, viu, pessoal, na imagem. Sim. E o que acontece? O que elas têm em comum? Todas exercem empregos domésticos. Uma como empregada doméstica do lar, uma como cozinheira e a outra como... Eu não me lembro agora se ela era... como se fosse camareira, arrumadeira. Eu acho que ela era arrumadeira, a Cida. Me lembra um pouco disso. E o que acontece? Traz justamente o reflexo. A falta de vínculo trabalhista, a falta de reconhecimento. Traz aí a questão do assédio moral, que você citou, as humilhações. Traz aí a questão do trabalho infantil.
traz a questão aí do trabalho análogo à escravidão, e foi sobre esse viés que a gente fez essa escolha, né? Vocês escolheram, trouxeram pra gente a novela, e a gente quis olhar pelo viés da CLT, da Lei Complementar 150, da PEC que deu origem a tudo isso. E elas três, elas têm um sonho, uma vida digna. Ter ali a possibilidade de cuidar dos seus entes, de ter os seus direitos básicos. Acho que Danilo ainda consegue falar mais sobre esses direitos do que eu, que ele é contador. Então ele consegue trazer essa parte um pouco mais técnica. Mas assim, elas só queriam isso, trabalho digno, serem respeitadas. A Cida, ela trabalhava desde criança, os pais dela trabalhavam na casa, a mãe dela era arrumadeira, o pai dela era motorista. Quando eles faleceram e ela era adolescente, ela assumiu essa responsabilidade, ela foi colocada nesse trabalho como se ela não tivesse outras coisas. Ela tinha ali o horário de ir pra escola e basicamente isso. Ela trabalhava em troca de teto, comida e roupa lavada, como se isso não fosse o básico dela morando no trabalho. Mas aí tem outras violações, né? Questão dela ser adolescente, trabalho infantil, tantas coisas. E aí, antes até de passar para o Danilo, é importante frisar o seguinte, que o trabalhador doméstico antes realmente era visto, assim, na realidade não era visto. Então, assim, era exatamente... Era visível. Exatamente. Você teria uma pessoa ali que ia cuidar do seu filho, da sua casa, mas assim, é um trabalhador como qualquer outro, ele exerce uma profissão como Sim. qualquer outra. Então, inclusive de grande importância, estar dentro ali de uma residência. Agora, é claro, Uma a gente pode... confiança Exatamente. estabelecida. A gente só vai pensar por outro lado que quem está contratando não é exatamente, claro, uma empresa que tem um CNPJ, é um empregador, que seria uma pessoa física. Então, claro, a lei, quando ela entrou, a PEC, a própria PEC, quando ela entrou, ela teve também essa preocupação, que depois isso foi melhorado ao longo do tempo. E a gente pode falar de tecnologia, a gente pode falar de melhoria em processos, o próprio Danilo pode falar, por exemplo, do E-Social, que pode ter interferência agora muito positiva para os empregados, os empregadores enquanto a esse controle, ter a segurança de como fazer uma contratação. Então, assim, existiam pessoas que até eram contratadas como empregadas, outras não eram contratadas, e assim, eram, vamos dizer assim, vamos chamar aqui realmente de fantasmas, pessoas que não existiam no meio econômico do país. Então, eu queria ouvir aí do Danilo agora um pouco dessa importância realmente dessa PEC, inclusive é importante também frisar de que qualquer profissional, ele precisa ter uma segurança enquanto você está dentro de uma organização, você saber que você tem que seguir a legislação e receber o salário em dia, que você de repente não pode estar mais naquela empresa, você ter direito a um seguro-desemprego, você poder financiar um imóvel, e eles não poderiam fazer isso hoje, que é possível. Até um cartão de crédito, me lembro de pessoas que conheci de que a gente não podia nem ter um cartão de crédito. Então eu queria ouvir do Danilo, né, a importância disso também, enquanto, né? Com certeza, endossando toda essa colocação de vocês, de fato, a Lei Complementar 150 de 2015, ela veio para reparar todos esses direitos que foram usurpados, né, feridos desses trabalhadores do ramo doméstico, né? A gente agora, com o advento do E-Social, elas passaram a ter regularmente a contribuição previdenciária delas, o recolhimento ao fundo de garantia. Diga-se de passagem, o fundo de garantia rescisório já é recolhido mensalmente, ou seja, não corre aquele risco de, no momento de desligamento, ela ainda ter que correr atrás deste direito, entendeu? A questão sindical que você trouxe no início aí também, o apoio sindical, né? Então, assim, essas pessoas, e principalmente não, quase que 100% das trabalhadoras mulheres, né, foram prejudicadas ao longo desse tempo, podem agora desfrutar da lei. A gente ainda não tem 100% de garantia, porque a gente vê casos recentes de trabalhos ainda análogos à escravidão, né? Pessoas que são retidas na casa de patrões, Infelizmente. né? Mas Gravíssimo a lei traz segurança. E assim, quem faz tem a certeza de que se for descoberto, vai pagar, vai ser penalizado por isso. A gente teve, acho que agora, recentemente, 2 casos, né? De pessoas que eram mantidas em cárcere privado, entendeu? De grande repercussão até, né? Isso, Sim. exato. Ainda Não tem... foi na fazenda do Leonardo, o cantor, trabalho análogo à escravidão. Aí já foi mais da parte rural, mas envolve também questão do trabalho doméstico. E aí é isso, o direito com essa lei complementar veio para dar essa sustentação
E esse aporte é essas pessoas, entendeu? De que exerce uma função importantíssima, né, para a sociedade. Perfeito. E que antes não eram vistas. Sim, com certeza. Olha, temos aqui bastantes perguntas aqui dos nossos internautas, só que nosso tempo vai ser curto nesse primeiro episódio. Então, com isso, a gente vai, claro, infelizmente, entrar aí na finalização, né, do nosso podcast. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês aí, quanto realmente na finalização, né, Josi, da importância que seria exatamente a teledramaturgia ter, né, enquanto assessoramento jurídico, para que ele exatamente passe isso para a população e que tenha influência na melhoria, né, do trabalho, seja em outros aspectos do trabalho infantil, seja em abordagem em temas importantes. A gente vai falar, por exemplo, no futuro sobre a abordagem em drogas, entre outras situações. Então, vai a Josi poder, por favor, complementar enquanto a isso. E depois, no final, o que é que vocês entendem aí dessa importância, né, desse diálogo, né, que ocorre enquanto a nossa sociedade e o papel também dessas emissoras, empresas que criam conteúdo. É isso aí, pessoal. Infelizmente, né, como o nosso tempo, né, como o colega falou, tá bem curtinho, não vamos poder repassar, né, todas as perguntas aqui, mas não se preocupem, porque vamos responder todas. Vamos deixar lá, né, no site tudo respondido. Assim, primeiro, antes de tudo, né, agradecer, né, a vocês, né, pela explanação, né, do que mudou, né, na verdade, do que trouxe, o quão importante foi, né, tudo que ocorreu de 2013, né, para cá, como aprovação, né, como o Danilo falou, de 2015, mas tudo que melhorou. Dentre todos esses direitos, né, qual seria para vocês os mais marcantes, assim, né, que antes era quase que inatingível, né, para esses empregados, e hoje eles têm esse direito garantido? Como é que vocês veem essa importância, né, dessa mudança, né? E como você bem falou, ainda não está no perfeito, né, no modelo perfeito, mas ainda temos muita melhoria aí ao longo, né, do tempo. Mas qual foi o mais marcante, assim, o que vocês tiveram mais experiência, assim, em ver que foi marcante para essas pessoas? Josi, são tantos direitos importantes que vieram com a lei que é até difícil escolher, mas eu posso tirar aqui um exemplo. Questão de carga horária, como Larissa colocou aqui. Perfeito. Muitas dessas mães que trabalham em casas do patronado, né, brasileiro, às vezes não tinha segurança de horário, entendeu? Então a carga horária de 44 horas semanais, certo? O direito à segurança do recolhimento previdenciário, a questão do FGTS, entendeu? Diz você, um exemplo, se você for demitido, você ter o direito ao seguro-desemprego, entendeu? E a segurança que todo trabalhador merece ter, né? Que exerce qualquer outra atividade, entendeu? Que a empregada doméstica não tinha. Ela trabalhava um trabalho árduo, que é trabalhar em casa de família, saía e muitas das vezes saía desamparada. Muitas das vezes se aposentava naquela casa e quando chegava a sua velhice não tinha uma renda, um amparo legal, entendeu? E agora elas podem desfrutar disso. E além disso, né, Danilo falou perfeitamente, mas eu queria complementar com a seguinte parte. Quantas empregadas domésticas, porque em sua maioria são mulheres ali, quantas mulheres elas vão trabalhar mesmo doente, né? Mesmo ali com dores, mesmo como uma moça, né, conhecida da família, ela estava com câncer, mas ela não podia parar de trabalhar. Por quê? Porque ela não tinha vínculo empregatício, se ela não tinha o direito ali do auxílio doença. Então, se ela parasse de trabalhar, ela era mãe solteira, quem cuidaria dos dela? Como que eles iam comer, como que eles iam ter o básico, água, eletricidade, se não tivesse ali um suporte? Então, acho que a lei, ela deu um pouco dessa tranquilidade para o empregado doméstico, para a empregada doméstica. Se hoje eu, com os meus direitos, eu ficar doente, se hoje eu vier a faltar e eu deixar um filho, o que acontece? A nossa legislação, ela traz esse amparo, ela traz esse cuidado. A lei complementar ainda não é perfeita, como o Danilo bem colocou. Faltam muitos detalhes ainda a serem ajustados. Tem a questão das pessoas que, por necessidade, se submetem a isso. Eu toquei no assunto do Leonardo, realmente é trabalhador rural, mas aí eu me lembrei.
de uma babá aqui em Salvador, que ela veio do interior com a perspectiva de arrumar um trabalho e de repente ela se viu em cárcere privado. Ela não podia sair, ela não podia ligar pra família, ela não tinha salário, ela ia comer, beber e vestir lá dentro, cuidando, vivendo em prol daquela criança. Ela entrou em desespero, o que foi que ela fez? Ela pulou pela janela do banheiro. Exatamente. Graças a Deus ela não teve nada, ao máximo, né, desesperada. Desesperada. Ela, Desespero. tipo, ela, os riscos, os danos que ela poderia ter vindo a sofrer. E eu acho que uns 6 meses depois, 6, 7 meses depois, a patroa, me recuso a chamar ela de patroa, essa cidadã, ela voltou a ser encaminhada pra delegacia, porque ela já tinha feito isso com uma outra moça. Várias, Então né? a gente vê que talvez a gente precise aí buscar meios das pessoas terem essa conscientização. E pra você que tá em casa, tá nos assistindo, mandando as perguntas, os seus relatos aqui no chat, tem uns relatos aqui de trazer uma angústia muito grande. Pra você que está passando por algo como isso, procure um advogado, procure um profissional voltado para o direito do trabalho. Ele vai ajudar você, você não vai estar tirando nada, você não vai estar exigindo nada, você vai estar buscando o seu direito e nada além disso. Busque um advogado. E só pra gente voltar e pontuar a importância da novela nesse sentido, tinha um personagem muito importante, ele era o irmão da Penha, o Elano, e ele era apaixonado pela Cida, um casal muito bonitinho. Muito fofo, eu E assisti. ele era advogado, e Olha, ele tô disse curioso pra com essa novela, Cida... vou ter que assistir. De onde é que Ele- tem? No YouTube no- tem? No Google Play? No Onde Google é que é? Play, no Google Play. E aí o que acontece? Ele dizia pra ela, olha Cida, eu sou advogado, então vamos processar os sarmentos, trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, você não tinha vínculo, vamos fazer isso. Então, você que tá em casa, conhece alguém que tá passando por isso, dê uma queixa no Ministério Público do Trabalho, eles vão investigar, registre um boletim de ocorrência em uma delegacia, procure um advogado, procure essa pessoa, oriente. Porque assim como a novela trouxe uma realidade de muitas pessoas, pode mudar essa realidade. Então, eu acho que esse é o conselho mais importante que a gente Bacana. pode dar pra alguém, né? Numa situação como essa. Perfeito. Eu acho que assim, gostaríamos de agradecer a presença de vocês no primeiro podcast, Larissa, né, o Danilo. A Josi aqui, muito obrigado também. Tudo tranquilo aí, tá Obrigada. confortável? Tô Passou a ótima. fase, né? A gente fica ansioso, né, angustiado, mas assim, acho que no final deu tudo certo. Sim. Agradecer também a todos que participaram também desse trabalho e que exatamente foram feitos, né? Foi feito a várias mãos, então se todos participaram, o importante acho que é isso, deixar registrado, né? Todos estão aqui, inclusive aqui acompanhando também. E acho que é isso. Quem sabe no futuro não pode ser um projeto, Nos né? siga, porque Curta, o segundo comente, compartilhe. compartilhe, YouTube, Instagram, está porque lá. teremos o segundo episódio. E E sobre o quê? Eu tô curiosa, eu tô promete. curiosa. Segredo. Segredo, Vamos pensar segredo. com carinho. Ixi. Vamos fazer aquela bela reunião que a gente faz e aí vamos discutir. Tchau, tchau, Acho que é isso, gente. pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos.